Bem, irmãos, a gente hoje, como a maioria já sabe, a gente tem seguido aqui a nossa série do livro de Atos dos Apóstolos. Para aqueles que eventualmente não sabem, o nosso pastor está de férias. Então, semana passada a gente teve o pastor Robson aqui, da Segunda Igreja Batista, que esteve pregando aqui para a gente, esteve nos servindo aqui com a palavra. Então a gente deu no domingo passado essa pausa na nossa série. Hoje a gente vai dar continuidade a partir do capítulo 11. Então peço que a igreja abra a Bíblia no capítulo 11 de Atos. A gente vai ler dos versos 1 a 18. Como é um texto um pouco mais longo, eu vou ler aos poucos e a gente vai olhando e explicando, aplicando o texto ao longo da mensagem. Então, Atos, capítulo 11, vamos ler dos versos 1 a 18. Atos 11, do 1 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Eu vou parar por aqui, por enquanto. Vamos orar? Querido Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. O Teu povo está aqui, Senhor, para ouvir da Tua parte. Então te pedimos para que o Senhor ilumine a nossa mente, que estejamos atentos, com o coração aberto, Pai, para receber dessa palavra que nos vivifica e que nos faz ter um amor maior, Senhor, por Ti. Então que o Senhor nos abençoe nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um pastor muito bom, chamado Augusto Nicodemo, não sei quantos aqui conhecem, ele diz que existem 3 coisas muito importantes para a gente entender um texto bíblico corretamente. Não sei quem já ouviu isso, se alguém aqui já ouviu isso. A primeira delas, contexto. A segunda, contexto. E a terceira, contexto. Ele faz essa brincadeira, nos mostrando como que é importante a gente não lidar com a palavra de Deus como a gente simplesmente acha que aquilo quer dizer, ou dando um significado qualquer que a gente acha que aquele texto quer dizer. Então, vamos entender um pouco aqui o que estava se passando nesse capítulo 11 de Atos, especialmente nessa parte aqui onde Pedro é questionado pelos irmãos de Jerusalém sobre o fato de ter ido na casa de Cornélio e ter comido lá com ele, né? Então, entendendo um pouco desse contexto, a gente voltando um pouco aqui na Bíblia, a gente lembra que o Filho de Deus, né, o Senhor Jesus, ele nasceu, né, de uma virgem, ele cresceu, né, ele viveu como um ser humano, 100% homem e 100% Deus. Ele exerceu o seu ministério e no final ele foi morto, ele foi assassinado na mão dos romanos pelos mestres da lei, por meio de falsas acusações de heresias. E ao terceiro dia, como ele prometeu, ele ressuscitou dentre os mortos. E depois de ter ressuscitado, ele andou ainda aqui por 40 dias na terra, ensinando e aparecendo para diversos irmãos. E no final desse período ele voltou, ele ascendeu aos céus, voltando para junto do Pai, e ordenou aos discípulos que aguardassem em Jerusalém até que descesse sobre eles, até que viesse sobre eles, fosse derramado sobre eles o Espírito Santo de Deus, e dizendo que eles seriam testemunha dele em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2 a gente vê o famoso texto do Pentecostes, que mostra esse derramamento do Espírito Santo vindo sobre os discípulos judeus ali. Depois, em Atos 8:17, a gente vê se derramar sobre os samaritanos. E em Atos 10, que foi a última mensagem de Atos, que foi o Pedro que pregou aqui, a gente vê esse Espírito sendo derramado sobre os gentios, ou seja, sobre aqueles que não eram judeus, sobre aqueles que não faziam parte do povo da aliança, que vem desde o Antigo Testamento, o povo a quem Deus se revelou, o povo a quem Deus deu a sua lei, o povo que tinha os sacerdotes, os profetas, os reis. Esse Espírito foi derramado sobre os gentios, e a gente viu isso no capítulo 10. Então, após esse evento extraordinário, Pedro é chamado então pelos líderes da igreja de Jerusalém, que era como se fosse a sede da igreja naquele momento inicial, da igreja que estava ali dando os primeiros passos, digamos assim. Então Pedro é chamado pelos líderes da igreja, pelos apóstolos e os líderes da igreja ali em Jerusalém,
para explicar por que ele tinha entrado na casa de um gentio, e não só isso, mas por que ele tinha comido com eles. É isso que a gente está vendo hoje aqui, esse questionamento. E para a gente entender essa reação, a gente talvez, por estar descontextualizado, muito tempo separado em termos de tempo, né? Mais de 2000 anos separado em termos de tempo, em termos de cultura, a gente talvez não consiga entender o porquê dessa reação dos judeus. Então, para a gente entender, a gente precisa lembrar que no Antigo Testamento, Deus realmente ele restringiu a dieta do povo de Deus. Se a gente ler Levítico no capítulo 11, vai mostrar isso para a gente. E qual era o propósito disso? Por que Deus ele restringiu diversas coisas para os judeus comerem? O propósito era a santificação do povo de Deus. Por quê? Como assim? Como que o povo seria santificado deixando de comer certas coisas? Porque a comida inevitavelmente é algo que não só serve para alimentar a gente, não só serve para nutrir o nosso corpo, mas também traz comunhão com aqueles com quem a gente está comendo. Quando você chama alguém para comer na sua casa, inevitavelmente você vai ter uma conversa, você vai comungar com aquela pessoa. Imagina que você chama alguém para uma festa de aniversário e você vai servir ali um salgadinho, um cachorro quente, uma comida. Inevitavelmente você vai estar comungando com aquelas pessoas, você vai estar compartilhando o alimento e momentos também com aquela pessoa. Portanto, essas restrições eram como se fosse uma barreira para que eles não comungassem com os povos ali que ficavam ao redor de Israel no período do Antigo Testamento. E, consequentemente, que o povo de Deus deixasse de comungar com as práticas abomináveis que eles tinham. Sempre é bom a gente lembrar que esses povos do Antigo Testamento que circundavam ali, ficavam ao redor ali do povo de Israel, eles eram de fato pagãos, idólatras. Os cultos deles, em sua maioria, envolvia sacrifício de crianças, né? Eles entregavam seus filhos como sacrifício no fogo, envolviam muitas das vezes orgias, flagelo humano, dentre outros tipos de abominação. E diante desse contexto, a intenção de Deus era que o povo de Israel fosse luz. A intenção de Deus sempre foi essa, que o povo de Israel fosse um canal por meio do qual o Deus verdadeiro se revelaria a esses povos, de forma que esses povos se achegassem até Israel e conhecessem o Deus verdadeiro. Então, ele queria que por meio dessas restrições o povo fosse guardado de ser influenciado e de comungar com essas abominações, como realmente eles acabaram fazendo. A gente, quando lê o Antigo Testamento, vê que infelizmente o povo realmente desobedeceu, né? E acabou se casando com essas mulheres, né? com as mulheres pagãs, acabou profanando o templo, adorando ídolos dentro do templo que pertencia somente a Deus. Então a gente vê que, apesar disso, o povo ainda assim profanou o templo de Deus e deixou de adorar o Deus verdadeiro. Então esse é um panorama geral do que se passava no Antigo Testamento, né? Ou seja, no período ali, desde Gênesis até Malaquias. Mas também no período entre o Antigo e o Novo Testamento, desde Malaquias até João Batista, um período de aproximadamente 400 anos, ocorreram também algumas influências por parte dos gregos, de forma que eles tinham a cultura de influenciar e não exilar, diferentemente, por exemplo, dos babilônios. Eles tinham uma cultura de influenciar, de propagar a cultura deles para aqueles a quem eles dominavam, digamos assim. Então, nesse período, isso tudo acabou gerando, no período de Jesus e nesse período da igreja primitiva, uma resistência muito grande por parte dos judeus de se misturarem com os gentios. Uma espécie de pavor, digamos assim, de se tornarem impuros e de profanarem a lei de Deus. Mas acabou que depois de um tempo isso deixou de ser uma espécie de medo de desagradar a Deus, isso deixou de ser um medo de se tornar cerimonialmente impuro, mas isso passou a se tornar uma arrogância. De uma forma geral, passou-se a permear, né, a mente dos judeus e a cultura deles, uma sensação, uma ideia de que de alguma forma eles seriam superiores aos gentios. Então, por possuírem essa revelação, justamente como eu falei anteriormente, a revelação de Deus, a lei, os profetas e os sacerdotes, eles passaram a ter justamente essa arrogância, esse tipo de arrogância. Então esse é o contexto aqui. É por causa disso tudo que a gente vê aqui Pedro sendo chamado para se explicar a liderança da igreja em Jerusalém. Mesmo que esses irmãos aqui já tivessem se tornado cristãos, a gente está aqui lidando com... Quando Pedro é chamado lá para Jerusalém, ele é chamado pela própria liderança da igreja. Então a gente está lidando com pessoas, com líderes, né, com os apóstolos e os demais líderes da igreja que de fato eram cristãos. Mas mesmo eles sendo cristãos,
não dava para desconsiderar toda essa bagagem deles. Eram anos, séculos, sendo formatado dessa forma. Toda essa mentalidade estava muito arraigada neles. E diante então desse desafio, o apóstolo Pedro começa o seu relato. Como o texto fala, um relato ordenado, detalhado, de como tudo isso tinha acontecido, que é o que a gente vê a partir do verso 5, o relato de Pedro. Então peço agora para que você se volte novamente para a sua Bíblia e me acompanhe na leitura. A gente vai ler agora do 5 ao 17, que diz o seguinte: disse: eu estava na cidade de Jope, e enquanto orava, num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Esses seis irmãos me acompanharam, e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E, uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? É interessante a gente perceber aqui que, se alguns dos irmãos lembrarem da última vez que o Pedro esteve aqui pregando em Atos 10, vão perceber como que esse texto é bem repetitivo com relação ao que tem lá no capítulo 10. Então, isso mostra para a gente que Lucas, o autor de Atos, achou importante enfatizar esse episódio. Pensem, a gente está aqui tratando da palavra de Deus, ou seja, aqueles autores, certamente eles tiveram muito critério para escrever, para colocar, registrar aquilo que eles colocaram aqui. Então, se Lucas fez questão de repetir isso aqui, é porque ele está querendo dar ênfase nisso, ele está querendo dizer que isso é importante, e não é para menos, já que esse pode ser considerado o Pentecostes dos gentios. Ou seja, assim como em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja ali em Jerusalém, sobre os judeus, agora ele está sendo derramado sobre os gentios, sobre aqueles que não eram judeus. Então, aqui eu quero trazer uma aplicação, que é o seguinte: nós temos poder para vencer o pecado. É a primeira aplicação que eu quero trazer para a gente aqui. Nós temos poder para vencer o pecado. Eu vou explicar, vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos pensar aqui na grandeza do que estava acontecendo aqui. O Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que a unção do Espírito Santo, ela era algo que acontecia de forma muito especial sobre pessoas que iriam exercer funções especiais e que exigiriam muito delas. Funções como, por exemplo, liderar o povo de Israel. O Espírito era derramado sobre reis que iriam conduzir o povo em guerras, batalhas, que iriam manter a fidelidade do povo de Deus. O Espírito era derramado no Antigo Testamento sobre sacerdotes que iriam fazer a função de interceder diante de Deus, fazer intercessão entre Deus e o povo de Israel. O Espírito era derramado sobre profetas que tinham a função de fazer a difícil tarefa de falar a verdade da parte de Deus para reis, para pessoas importantes. Então o que a gente vê aqui é que esse mesmo Espírito que habitava em todas essas pessoas hoje está disponível para a gente, para nós. Ele começa a estar aqui de uma forma amplamente disponível nesse episódio aqui. Ou seja, a gente não deve nos contentar. O que isso ensina para a gente? Que a gente não deve nos contentar com uma vida cristã mais ou menos, sabe? Muitas das vezes a gente está na igreja há um tempo e a gente já ouviu, e a gente sempre fala que isso aqui é verdade, e a gente nos nossos grupos de discipulado também
graças a Deus, a gente sempre é confrontado sobre isso, que o fato da gente estar na igreja nos leva a, muitas das vezes, estarmos acomodados, mas a gente não deve estar assim. Por quê? Porque a gente tem disponível para a gente esse poder que vem do alto, e que nos capacita a viver uma vida firme para Deus, uma vida de testemunho, uma vida que glorifica a Deus, uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de triunfo da graça de Deus. A gente não pode se contentar com uma vida frouxa, uma vida mais ou menos, uma vida sem testemunho, sem oração, sem devoção verdadeira a Deus. Então essa é a primeira aplicação que eu trago aqui para a gente. O Espírito estava sendo derramado, e nós somos fruto disso. Então, essa é a primeira aplicação. Nós temos poder para vencer o pecado. A gente tem poder disponível para a gente viver uma vida que honra a Deus. É interessante a gente perceber a forma como Pedro conduz o discurso dele aqui, nesse trecho que a gente leu. Ele descreve exatamente a sua experiência, mostrando que claramente o Senhor Deus estava conduzindo tudo aquilo que aconteceu de uma forma extraordinária, milagrosa. Primeiro, quando ele estava orando, ele fala, não fala aqui nesse texto, mas no texto que o Pedro pregou em Atos 10, fala que quando ele estava orando, ele estava mais ou menos na hora do almoço, ele estava com fome, esperando a comida ser preparada, e aí nesse momento ele tem uma visão, durante uma oração, ele estava orando com fome, esperando a comida ficar pronta, e de repente ele tem esse êxtase, essa visão extraordinária, desse grande lençol com toda a espécie de animais. Então a primeira coisa extraordinária que acontece, esse êxtase, essa visão de Deus, mostrando esse lençol com toda a espécie de animais impuros para os judeus, na lei do Antigo Testamento. Em segundo lugar, logo depois disso, sincronizadamente, ou seja, exatamente quando isso aconteceu, quando ele teve essa visão, chegam esses homens enviados por Cornélio para procurar Pedro. Ou seja, logo depois que ele tem essa palavra de Deus falando, não diga que é impuro aquilo que Deus purificou, imediatamente depois chegam esses homens enviados por Cornélio para procurar ele e para falar que iriam querer ouvir essa palavra que ele teria para entregar para eles. Em terceiro lugar, logo assim que esses homens chegaram, o Espírito revela a Pedro que ele não hesitasse em acompanhar. Ou seja, Pedro, não hesite em acompanhá-los, vai lá e acompanha eles até Cesareia. E em quarto e último lugar, ao chegar na casa de Cornélio e conversar com ele descobre que Cornélio tinha tido também uma experiência de um anjo ter aparecido para ele, um ser celestial, ordenando que ele mandasse chamar Pedro, porque Pedro haveria de falar para ele palavras pelas quais ele e toda a casa dele seriam salvos. Então é interessante a gente observar que Pedro, como um bom judeu, nunca iria comer animais impuros, por causa de todo aquele contexto que eu já falei antes, porque isso contrariaria a lei de Deus. Ele estava agindo de uma forma coerente com aquilo que ele aprendeu desde que ele era uma criança. Porém, esses 4 acontecimentos que a gente viu aqui agora, eles foram tão extraordinários que eles não deixavam qualquer dúvida de que Deus fez isso e que ele estava amplamente salvando os gentios. Ele estava realmente, de uma forma generalizada, derramando seu Espírito sobre os gentios. E aqui eu faço um parênteses para dizer que essa salvação, eu digo que ela estava sendo amplamente dada aos gentios e não que ela estava sendo dada aos gentios, porque a salvação já foi dada aos gentios desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. A salvação, ela nunca foi restrita somente aos judeus. Percebe essa diferença? Nós vemos claramente que no Antigo Testamento, Israel, como eu falei anteriormente, era esse canal, esse meio por meio do qual o Deus verdadeiro seria adorado e os não-judeus seriam salvos, ou seja, chegariam ao conhecimento da verdade. A diferença é que agora não há mais um templo específico. Antigamente, na época do Antigo Testamento, os povos, eles deveriam ir até Israel. Existia um território específico onde esse povo de Deus habitava. Existiu um tabernáculo antes do templo específico, onde Deus habitava e se fazia presente, se revelava, onde ele manifestava a glória dele. Depois existia um templo onde ele se fazia presente. Todas aquelas especificidades. Mas agora não. Agora não. O Espírito estava sendo amplamente derramado e todo o que quiser pode vir por meio de Cristo e beber dessa água da vida, como a gente vê lá em Apocalipse. Ou seja, realmente algo estava mudando. Ou seja, Deus já salvava no Antigo Testamento, mas de fato estava algo acontecendo ali, algo estava mudando. Em que sentido? No sentido de que esse acesso estava se tornando ainda mais generalizado. Mas, por outro lado, nada tinha mudado.
no sentido de que Deus salvava no Antigo Testamento e que Ele continua salvando e continuava salvando no Novo Testamento. Então, voltando aqui para o nosso texto, outro ponto muito importante que a gente vê no verso 14 é que o anjo diz para Cornélio que ele seria salvo por meio de uma mensagem. Quando o anjo chega para Cornélio e fala para ele procurar o apóstolo Pedro, ele fala para que ele chamasse Pedro, porque Pedro lhe daria uma mensagem, uma palavra, por meio da qual ele e a casa dele seriam salvos. E aqui eu trago uma segunda aplicação para a gente, que é o seguinte: pregue a mensagem do Evangelho. Preguemos a mensagem do Evangelho. O texto mostra aqui para a gente que Cornélio não era salvo antes da mensagem, mesmo sendo alguém que praticava boas obras e alguém que, de certa forma, temia Deus. Olha como isso é interessante. A gente vê lá no texto que o Pedro pregou, lá no capítulo 10, que ele era um homem que dava esmolas, que ele era um homem, Cornélio era um homem que fazia orações a Deus. Ele era um homem fortemente influenciado pela cultura judaica, pela fé judaica. Ele admirava a fé judaica. Ele admirava tudo isso que a gente falou aqui. Por mais que ele fosse um romano, ele era um simpatizante do judaísmo. Então a gente pode trazer para a nossa realidade uma semelhança. Quantas pessoas a gente não conhece? Que muitas das vezes a gente olha para a pessoa e vê uma pessoa sendo uma pessoa correta, uma pessoa que tem interesse por assuntos relacionados à palavra de Deus. Às vezes você conversa com a pessoa e a pessoa ouve, a pessoa te pergunta coisas, mas a pessoa, de certa forma, assim como Cornélio, é um simpatizante do Evangelho. E o que a gente vê nesse texto? A gente viu no 10 e vê agora de novo, que isso não é suficiente. Ser meramente um simpatizante do Evangelho, ser um admirador do Evangelho, um amigo do Evangelho, como meu sogro diz, né? Um termo antigo que se usa, amigo do Evangelho, não é suficiente. Por mais que ele fosse simpatizante do judaísmo, um homem correto, que dava esmolas e tudo mais, o anjo diz para ele que ele seria salvo por meio dessa palavra, o que indica para a gente que ele antes não era salvo. Isso mostra que antes de receber essa mensagem ele não era salvo, como eu acabei de falar, por mais que ele fosse um bom homem. Ou seja, boas obras não salvam. Pensa aquele vizinho, como eu acabei de falar, né? Vizinho, amigo de trabalho. A gente sempre convive com pessoas assim, que são dessa forma, como eu acabei de falar, mas não conhecem a Cristo. Assim como Cornélio, ele precisa do Evangelho para ser salvo, para ter os seus pecados perdoados, para ter um novo coração, um coração transformado por Deus, um coração que ama a Deus, um coração que ama o próximo, um coração que se importa com Deus. Mesmo essas pessoas que são assim, pessoas legais, precisam. E aqui entra o nosso papel. Nós temos pregado, nós temos buscado oportunidades para pregar, nós temos colocado isso na nossa agenda, falando, caramba, eu preciso pregar, cara, eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso buscar oportunidades, eu preciso me envolver com as pessoas, eu preciso gastar tempo com as pessoas, atrás de chances, de oportunidades, ouvir. Irmãos, a oportunidade vem, Deus dá a oportunidade. Então, aqui entra o nosso papel de pregar o Evangelho. A Bíblia fala que os anjos desejam pregar o Evangelho, mas não podem, porque isso foi dado a nós. Olhem que coisa grandiosa. E por que provavelmente que os anjos desejam pregar o Evangelho? A Bíblia não fala isso, estou extrapolando aqui, mas a gente vê na Bíblia que os anjos pecaram e foram condenados, né? A palavra ensina isso. E os homens pecaram. E diferentemente dos anjos, eles tiveram uma segunda chance. Então, naturalmente, os anjos, eles olham para o Evangelho como algo infinitamente glorioso. Como é que pode ser isso? O Deus de toda glória, de toda santidade, de toda beleza, de toda perfeição, totalmente autossuficiente em si, quis ir até o homem para salvá-lo, quis se humilhar, assumir a forma humana, se sacrificar como propiciação pelos nossos pecados, tornando Deus propício a nós, favorável a nós. Como isso? Os anjos naturalmente olham para isso e eles pensam, que coisa gloriosa, e eles querem pregar, mas isso foi dado a nós, pregarmos a mensagem do Evangelho. Então preguemos com confiança, pois Deus tem poder para salvar. Então eu trago aqui, essa foi a segunda aplicação, pregue a mensagem do Evangelho. E a terceira, o Evangelho é a mensagem do que Jesus fez e não o que nós fazemos. Eu vou repetir, o Evangelho é a mensagem do que Jesus fez e não o que nós fazemos. O Evangelho é a mensagem do que Jesus fez e não o que nós fazemos.
O que salvaria Cornélio seria uma mensagem. A gente vê isso aqui no texto, no verso 14. Mas talvez você olhe para essa aplicação e se pergunte: como assim isso se aplica a mim? Da seguinte maneira: quando você pecar, isso acontece porque nós somos falhos, nós pecamos, nós esfriamos, nós desanimamos. Então, quando isso acontecer com você, porque isso vai acontecer, e talvez isso esteja acontecendo agora com você, talvez você esteja desanimado, se arrastando na vida cristã, desanimado com tudo, não querendo dar testemunho, não querendo fazer o que deve ser feito, não querendo servir a igreja, não tendo paciência para se relacionar com ninguém. Não quero problema. Talvez você esteja assim, sem conseguir ler a Bíblia direito, sem orar. Então, quando você pecar, quando você desanimar, se esfriar, a tendência, quando isso acontece com a gente, é o quê? É você achar que é melhor você abandonar a fé. É você falar, e o diabo ele lança essas acusações sobre a gente. Você fez isso, cara. Você não é digno. Por que você está querendo ir para a igreja? Por que você está querendo pagar de crente? Por que você está querendo falar do Evangelho? Às vezes a gente tem uma oportunidade do Evangelho, não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Tem uma oportunidade de falar do Evangelho no momento que você está muito mal. E aí você começa a falar do Evangelho e você, caraca, eu estou afastado disso, desse fervor, desse amor, né? Então talvez isso esteja acontecendo com você. E o diabo vai lançar essas acusações para você desistir de perseverar a corrida, como Paulo fala, da fé. Mas nesse momento, lembre-se, o Evangelho é a boa nova daquilo que Cristo fez por você. Não é algo que você fez. O Evangelho é o que Cristo fez. É essa boa notícia. É algo externo a você. Cristo que fez o Evangelho. Não foi você que fez o Evangelho. Amar a Deus e ao próximo não é o Evangelho. Amar a Deus não é o Evangelho, mas é uma consequência do Evangelho. Porque o Evangelho te alcançou, agora você ama a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus penetrou no seu coração, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. Agora você ama a Deus. Você consegue enxergar a beleza, você quer a Deus, você deseja servir a Ele. A mensagem do Evangelho é aquilo que Cristo fez. Amar a Deus é uma consequência do Evangelho. A salvação não depende do nosso desempenho. Mesmo quando você não ama a Deus e ao próximo como deveria, o amor de Deus por você permanece. Porque o Evangelho não é algo que nós fazemos, mas o que Jesus fez. Entenda isso e volte para Deus. Especialmente quando você estiver passando por esses momentos, quando você esfriar. Pois Ele é um Pai. O nosso Deus é um Pai bendito, de amor infinito, que está sempre disposto a receber a gente de volta. Como aquele pai lá da história do filho pródigo, né? Um filho que pede para ele a herança, mesmo ele ainda estando vivo, ou seja, dizendo na cara dele que eu não me importo com você, né? Eu quero antecipar a minha herança, e simplesmente sai da presença do pai, foge, vai viver uma vida simplesmente alheia ao pai, vivendo em seus prazeres, e depois que ele se vê naquela condição, comendo comida de porcos, ele se lembra de que até os servos do seu pai tinham comida, e ele pensa, eu vou voltar, porque mesmo que eu seja um servo na casa do meu pai, eu vou estar melhor do que aqui agora. E quando ele chega, o pai estava lá, esperando ansiosamente ele voltar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus de amor, que nos recebe. E outra coisa muito, muito bonita que a gente vê nesse texto, aqui no verso 16, Pedro se lembra das palavras de Cristo. Vejam só que coisa linda. É uma promessa do nosso Senhor se cumprindo. Quando Pedro está relatando aquilo aos judeus, depois que ele fala tudo isso que aconteceu, ele fala, e então me lembrei das palavras do nosso Senhor. Como diz lá em João 14, 26, quando Jesus fala o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa promessa Jesus fez, aqui a gente vê em João, no capítulo 14, verso 26, de que o Espírito Santo lembraria eles de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então olha que coisa linda, essa promessa se cumprindo, Pedro sendo lembrado daquilo que Cristo tinha ensinado a ele. A igreja primitiva, especialmente esses os 12 apóstolos que andaram com Jesus, eles receberam uma graça muito especial,
Pensem, a tradição ali era oral, né? A gente obviamente tinha os manuscritos, eles tinham cópias dos ensinos, mas grande parte daquilo deveria ser retido na mente deles. Então eles precisaram de uma graça muito especial para lembrar daquilo que Cristo ensinou para eles. Então a gente vê isso acontecendo aqui agora. Além disso, é muito bonito a gente ver aqui Pedro como uma criança, a gente pode dizer, descobrindo e entendendo. O Pedro até falou isso na pregação dele. Isso provavelmente aqui para Pedro, aquele episódio do lençol, foi algo muito confuso, porque ele tinha crescido a vida inteira aprendendo sobre a lei judaica. Então naturalmente aquilo foi muito confuso para ele. Mas a gente vê Pedro como uma criança de fato passando a compreender o que Deus estava fazendo, passando a entender como que Deus estava costurando a história da salvação, como que algo importantíssimo, uma transição muito importante estava acontecendo naquele momento. Isso é algo importante da gente ter também em mente quando a gente olha para Atos. A igreja não estava ainda plenamente madura naquele período. Nessa época, por exemplo, que a gente está lendo aqui o capítulo 11, aí faltavam provavelmente alguns anos ainda para acontecer o concílio de Jerusalém, que foi uma reunião que teve entre os apóstolos para definir justamente essas questões. Porque, olha, a fé cristã, digamos assim, ela é filha do judaísmo. Ela não é o judaísmo, mas ela é filha, digamos assim, do judaísmo. Então, como que seria isso? Como que seria essa relação daqueles que eram judeus e agora tinham se convertido a Cristo, né? O Antigo Testamento, tudo aquilo que a gente viu no início aqui daquele contexto, toda aquela revelação de Deus, o tabernáculo, o templo, os profetas, as visões, tudo aquilo eram sombras, ou seja, não era uma coisa concreta. E no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, a gente tem a revelação plena de Deus, máxima. Então, o Novo Testamento, a obra de Cristo, ela lança luz sobre aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Mas, ou seja, faz a gente compreender aquelas coisas do Antigo Testamento. Mas aquelas coisas do Antigo Testamento se tornaram obsoletas a partir do momento que Cristo veio. Tanto que a gente vê algumas igrejas, às vezes, querendo, de certa forma, meio que resgatar alguns elementos do Antigo Testamento, chofar, candelabro. Isso não faz o menor sentido, porque todas essas coisas eram sombras, né? Então, o que a gente vê aqui é uma igreja tomando forma, e o próprio Pedro entendendo e se maravilhando em como Deus estava costurando essa história da humanidade e da redenção. Então, nesse sentido, se a gente parar e pensar em nós, a gente é muito privilegiado, porque a gente vive mais de 2000 anos depois disso. Então, várias questões que foram objeto de debate, que geraram dúvidas nos crentes, elas já foram discutidas. Os apóstolos já discutiram, outros irmãos que vieram depois já discutiram assuntos centrais e já lançaram os fundamentos de ensinamentos essenciais da nossa fé, como a Trindade, como a justificação pela fé somente, como a salvação por meio da graça de Cristo somente. Então todos esses assuntos eles já foram discutidos, sobre a divindade de Cristo. E isso, entender essas coisas e não ignorar essas coisas, toda essa sabedoria que Deus já derramou ao longo da história da igreja, nos prepara para a gente conseguir até mesmo evangelizar. Eventualmente alguém que seja simpatizante de algum tipo de seita, alguma coisa que não crê, por exemplo, que Cristo é Deus, que Jesus é Deus, ou alguém que não crê na Trindade. Então nós somos nesse sentido muito privilegiados. Então dar valor a isso vai nos ajudar a nos mantermos firmes diante dessas diversas modas que muitas das vezes aparecem e que querem tirar o nosso foco do que realmente importa, que é a glória de Cristo. Então, dito isto, a gente lê agora o último verso, que é o verso 18. Veja aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções. Ou seja, depois que aqueles líderes ali que questionaram Pedro ouviram isso, eles foram totalmente convencidos, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, muito especialmente porque a gente é fruto disso. Nós somos gentios. Esse evangelho chegou até nós. Nós somos fruto disso. Então, depois de Pedro expor tudo isso que ocorreu, não houve dúvida de que o Senhor tinha agido em favor dos gentios. E a reação da igreja, dessa liderança de Jerusalém, foi apenas uma reação que não tinha outra reação para eles terem, a não ser glorificar a Deus. Glória a Deus. Porque essa salvação não pertence só a nós, mas pertence à humanidade de uma forma generalizada. Isso ficou claro aqui nesse episódio.
E a reação da igreja foi essa, de glorificar a Deus por Ele ter concedido o arrependimento também para os gentios. O que é muito bonito também, porque a gente vê que o Evangelho se sobrepujou sobre qualquer outro tipo de costume. Ou seja, aqueles líderes ali eram os apóstolos, e aqueles que eram judeus, que estavam questionando Pedro. Ou seja, lembre-se daquilo que eu falei antes. Foram pessoas que foram desde cedo ensinadas naqueles costumes. Mas diante daquele agir de Deus nítido, claro, o Evangelho se sobrepujou, ou seja, ele se sobressaiu perante esses costumes, perante essa lei. Ou seja, de fato era um momento de transição na igreja. É interessante a gente notar aqui que ele diz que Deus deu o arrependimento para a vida. A gente vê isso aí no verso 18. Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender. Ou seja, quem dá o arrependimento? É Deus que dá o arrependimento. Não somos nós que produzimos arrependimento. É Deus quem dá. E aqui eu lembro de várias pessoas com quem eu já conversei, que eventualmente estavam afastadas, ou eventualmente foram criadas na igreja, mas não permaneceram. E uma vez um colega me disse assim: não, um dia eu vou voltar, minha mãe sempre fala comigo para eu voltar, mas um dia eu vou voltar, pode ficar tranquilo. Mas o que essa pessoa não entende? É que ela não tem esse controle de um dia eu vou voltar. Como ela pode saber se um dia ela vai voltar? Não tem como a gente garantir isso. A gente não tem como garantir que a gente vai ter arrependimento no dia de amanhã. Porque o arrependimento é uma obra de Deus. É produzido por Deus. Portanto, se Deus está te concedendo a oportunidade, arrependa-se hoje. Se você ouviu essa mensagem, se você está ouvindo isso aqui e precisa de arrependimento, precisa se voltar para Deus, não deixe isso para amanhã. O diabo, ele sempre vai querer te convencer disso, de que vai dar tempo, de que depois você vai conseguir viver uma vida mais enérgica para Deus, uma vida mais firme, uma vida cristã menos frouxa. Não, vai ter tempo, um dia. Agora tem que dar conta de alguns projetos, agora tem que, enfim, fazer outras coisas que são prioridade para mim, eu não consigo. Não deixe isso acontecer. Arrependa-se hoje, pois amanhã você pode estar com o seu coração endurecido a tal ponto desse momento de arrependimento nunca chegar. Seja porque talvez você vai morrer antes disso, seja porque talvez você vai ter uma longevidade, talvez você não vai morrer amanhã ou daqui a uma semana, mas talvez você vai viver muitos anos, 90, 95, 100 anos, mas ainda assim você não vai se arrepender. Talvez pode ser que o seu coração permaneça endurecido até lá e você morra sem Cristo. Então o dia é hoje, o dia de se arrepender é hoje. Então, para concluir, como de costume, eu me dirijo aqui a dois grupos de pessoas, eventualmente caso haja. Primeiramente a você que já é cristão, eu creio que isso é a maioria. Lembre-se, você cristão, que o Espírito Santo, como a gente viu nesse texto, ele já foi derramado sobre a igreja, ele habita em nós, e ele nos capacita para toda boa obra. Nós temos a nosso dispor, temos a nosso alcance tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida que glorifica a Deus. Portanto, não se contente com uma vida cristã, como eu falei antes, uma vida cristã frouxa, uma vida cristã mais ou menos, sem oração, sem testemunho, uma vida cristã onde você é uma pessoa na igreja, mas uma pessoa em casa diferente. Tem uma brincadeira que o pessoal costuma fazer: a criança chega para o pai e fala assim, chega para a mãe e fala assim: mamãe, eu quero morar na igreja. Por quê, meu filho? Porque o papai na igreja é tão legal. Tipo, o cara é uma pessoa em casa, mas na igreja ele é uma pessoa, né, passa uma imagem de ser muito amoroso, coisa e tal, mas em casa é um monstro. Em casa é uma pessoa que simplesmente ignora a Deus, ignora o próximo, não ajuda, enfim. Então que a gente se lembre disso, que a gente tem esse poder disponível para nós, para viver essa vida que glorifica a Deus. E outra coisa, lembre-se que a nós foi confiada a mensagem do Evangelho, que não foi confiada a anjos, mas foi confiada a nós. Portanto, não tema opiniões alheias, mas pregue em toda ocasião. Por que opiniões alheias? Porque às vezes a gente não prega por medo da opinião dos outros, por medo do que aquilo pode gerar com relação à nossa imagem, né? Aquilo talvez pode de alguma forma fazer com que a gente seja interpretado como alguém muito radical, como alguém chato. Mas esse texto nos lembra que a mensagem do Evangelho
ela é mais importante do que qualquer coisa, inclusive mais importante do que a nossa imagem. Então que a gente possa lembrar disso e pregar o Evangelho. Lembre-se também que o Evangelho é a boa nova que Jesus fez. Isso é algo externo a nós. A salvação não é o que a gente faz, mas o que Jesus fez. Portanto, mesmo quando você pecar, se volte para Jesus, porque ainda tem graça para você. Jesus não se cansa da gente. E para você que eventualmente esteja aqui, que não seja cristão, aproveite o dia de hoje para se voltar para Deus. Ele concede vida eterna a todo aquele que crê. Então se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Não acredite na história de que você é uma boa pessoa. É isso que a cultura fala pra gente, né? Ah, não, eu sou uma pessoa legal, o importante é fazer o bem, sabe? O importante é você ajudar o próximo e tudo mais, e tá tudo bem. E muitas das vezes a gente é sem vergonha, né? Porque a gente geralmente, quando fala isso a nosso respeito, ou quando mesmo quando a gente não fala, mas a gente se convence disso no nosso subconsciente, a gente tem a tendência de destacar os nossos pontos positivos para falar que a gente é bom. Ninguém considera aspectos que são pontos fracos, digamos assim, da nossa personalidade para falar que a gente é bom. Então a gente geralmente pega alguma coisa que a gente já tem facilidade de fazer. Por exemplo, tem gente que tem um temperamento já naturalmente um pouco mais paciente. Tem gente que já tem uma tendência de ser muito mais irritada. Então a pessoa ela vai pegar, não, eu sou uma pessoa paciente, sabe? Eu sou uma pessoa boa, ajudo e tal. Então não acredite nessa história. Nós somos radicalmente corrompidos pelo pecado e dependemos de Deus. Então se arrependa. Importa que a gente creia em Cristo e se volte para Ele com fé sincera, em arrependimento. Então que Deus o abençoe e que você possa aproveitar essa oportunidade de hoje para se voltar para Deus, se lembrando que esse Espírito foi derramado sobre os gentios, que a gente é fruto desse derramar do Espírito Santo e de que a gente tem tudo que a gente precisa para testemunhar, para falar de Cristo, né? Para viver uma vida realmente cristã, de piedade, uma vida de devoção sincera a Deus. Amém? Então nesse momento eu vou pedir para que estejam fechando os olhos para a gente poder orar. Senhor, Deus e Pai bondoso, compassivo, tardio em graça e rico em misericórdia, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que, assim como aquela parábola do filho pródigo nos ensina, é um Deus cujo amor a gente não consegue nem entender. Como que mesmo depois da gente dar as costas para o Senhor ainda assim nos trata com bondade, nos trata com amor. Então, Deus, que ao lembrarmos disso, ao lembrarmos que o Teu Evangelho é aquilo que o Senhor fez por nós, possamos responder a isso com uma vida de amor a Ti, de amor ao próximo e, consequentemente, uma vida de testemunho, não nos importando tanto com aquilo que as pessoas venham a pensar de nós, mas de fato dando testemunho, como vimos aqui, coisa que os anjos desejam fazer, mas não fazem, mas que nós podemos fazer. Nos dá o Teu Espírito, Pai, que já está à nossa disposição, que já podemos recorrer a Ele, nos dá esse Espírito, Pai, para viver essa vida que agrada a Ti. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, e nos capacite, Senhor, para toda boa obra, de forma que os frutos da nossa obediência tragam glória para o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém.